Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, louvamos e glorificamos o Teu santo nome nesta hora, felizes e agradecidos pela oportunidade que nos concedestes de sermos formados nesta terra, o Teu povo, Tua igreja, a nova Jerusalém de Cristo que desceu dos céus para defender a honra e a integridade do reino dos céus nesta terra. E nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como parte dos Teus filhos e com uma alegria só, porque estamos nos alimentando com os Teus ensinos, com as Tuas recomendações, para que possamos nesta terra ser vistos por Ti como os Teus filhos que o Senhor os amam. E nós queremos fazer parte deste conceito, ó Pai, fazendo valer a Tua santa e bendita vontade nos nossos atos, nas nossas determinações. E estendemos também a nossa adoração sincera e a nossa gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos trouxe a vida, a paz e nos colocou em contato contigo, ó Pai, nos ensinando a viver no Seu caminho, no caminho que é Cristo Jesus. E ao lado de nossa Mãe Maria Santíssima, dirigir os nossos ensinos a este povo, de forma que ela da mesma forma possa entender e ver que nós estamos caminhando bem nesta terra e ensinando este povo a viver para o reino dos céus. Também a nossa querida e santa avó Rosa, que esteve presente em seu corpo físico nesta igreja por 16 anos, e ainda temos muitas pessoas neste caminho que participou de sua luta, do seu trabalho, do seu carinho, a forma como ela dirigiu esta igreja, como ela aconselhou estes filhos de Deus, trouxeram para nós estas novidades e tem nos contado como foi esta santa de Deus para dirigir este povo e para manter este mesmo povo no caminho que é Cristo Jesus. Estes são respaldos que nos faz entender que ela, Santa Avó Rosa, é digna do nosso louvor, da nossa adoração sincera, principalmente porque formou o nosso querido e estimado irmão Aldo e colocou neste caminho para nós entendermos que é um caminho santo e que ela, Santa Avó Rosa, muito embora tenha ido morar com Deus, mas deixou esta igreja alicerçada com este profeta de Deus. E por 44 anos o santo irmão Aldo esteve conosco, nos orientando e ensinando como é viver para o reino dos céus, como é defender a honra e a integridade do reino celestial. Porque também da mesma forma deu um lindo exemplo para dizer que ser filho de Deus é viver como ele viveu. Por isso, querido irmão Aldo, estamos iniciando esta reunião de oração, onde a mesma tem um valor muito grande para os filhos de Deus. E peço ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude, dando-nos sabedoria para que possamos desenvolver uma mensagem bonita, de forma que ela possa alimentar o coração dos teus filhos, principalmente os pais que cuidam de suas crianças, pois nós temos hoje o respaldo de falar da consagração dos nossos pequenos, também da responsabilidade que têm os seus filhos quando recebem o batismo, uma oportunidade que Deus dá para que vivam santamente nesta terra. E assim sendo, entrego em Tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito de conformidade com a Tua santa e bendita vontade, e aqui reunidos possamos glorificar todo o reino celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Povo
de longe venho, cansado estou de tanto sofrer e de tanto padecer. A paz não tenho, vivo a lamentar, pois em minha vida só a tristeza eu vivo a chorar. Eu sou um sofredor à procura de paz e amor. Meu corpo cansado, minha alma também, não tenho alento, eu não conheço o caminho do bem. Assim eu vivo, vivo a procurar, mas com toda a esperança sei que um dia eu vou encontrar que me dará o amor e a paz e a vida.
agora eu tenho sim, eu tenho a paz. Encontrei o caminho que só alegria me traz. Contente eu sigo a caminhar para onde Jesus e a Santa Amorosa estão a me esperar. O glorioso céu de luz que este santo caminho sempre me conduz. Oh Deus, eu servirei com muito amor neste ministério de louvor, cantando, levando uma mensagem a este mundo sofredor. Servirei com fé e humildade, fazendo somente sua vontade, sempre obedecendo a Jesus, a Santa Voz Rosa e o irmão Aldo. Prometo ser fiel, muito leal, para um dia merecer a glória celestial. Um dia eu irei cantar neste coral
muito amor. Neste ministério de louvor, cantando, levando uma mensagem a este mundo sofredor, servirei com fé e humildade, fazendo somente sua vontade, sempre obedecendo a Jesus, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Prometo ser fiel, muito leal, para um dia merecer a glória celestial. Um dia irei cantar neste coral
tudo muito perfeito, irmãos, porque a mão de Deus está sobre nós, bem como a mão de Jesus, da Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, e do nosso querido profeta, o Santo Irmão Aldo. Nossa alegria, como disse aqui o hino, Santo Irmão Aldo, nossa alegria, nossa fortaleza, aquele que nos deu a esperança, a certeza de um dia termos um encontro com Deus em sua glória para toda a eternidade. Nós vamos refletir, irmãos, ainda em duas mensagens. A primeira é sobre consagração de crianças. Nós vamos falar um pouquinho primeiro dela. Vou fazer a leitura e os irmãos prestem bastante atenção, porque um ambiente como esse, irmãos, merece muito silêncio, muito respeito, porque os anjos vêm dos céus. Eles atravessam, irmãos, este universo cheio de pecado, saem de um lugar tão limpo, sem pecado, sem mácula alguma, e eles enfrentam esse universo cheio de tanta coisa ruim. Vocês sabem por quê? Por causa de vocês, por causa de todos nós. Olha o amor que esses santos têm por nós. Então é natural que num momento como esse haja bastante silêncio, bastante respeito, principalmente por estes santos que estão aqui e querem sair daqui felizes, alegres, e quem sabe dizendo: nossa, que povo bom, que silêncio aquela reunião, que maravilha, que gostoso estar no ambiente daquele, ouvindo a mensagem dos céus. Vamos pensar nisso, irmãos, e refletir nas mensagens de nossa igreja. Primeiro, sobre a consagração de criança, onde diz assim: conforme a determinação de Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, logo no início da formação desta igreja apostólica na terra, as criancinhas, filhas de pais apostólicos, devem ser consagradas ao nosso Deus e aos seus santos. Temos o exemplo da Virgem Maria Santíssima, a qual levou o menino Jesus pequenino ao templo em Jerusalém e o entregou nas mãos de um servo de Deus chamado Simeão, o qual em oração apresentou Jesus ao Pai Criador, citando o nome dele e consagrando-o conforme as leis dos santos profetas do passado. Jesus era santíssimo, como sempre foi, e nasceu por um milagre do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma interferência de homem. A Virgem Maria fora concebida sem pecado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E ele, Jesus, nasceu dela, livre da influência do pecado original. Porém, foi consagrado a Deus para cumprir toda a justiça do seu Pai, nosso Criador. E também para deixar o exemplo e ensino de que todas as criancinhas deveriam ser consagradas a Deus até os 5 anos de idade, pois neste período a criança é inocente e não tem nenhum pecado, conforme ele mesmo, Jesus, determinou e orientou a Santa Vó Rosa no início desta igreja. No ato da consagração, a criança é entregue pelos pais ou seus responsáveis às mãos do pastor. E este, em simples mensagem, explica a parte da doutrina à igreja, e em breve oração apresenta a criança ao nosso Deus, consagrando-a e falando o seu nome completo, suplicando as bênçãos de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que protejam e amparem a criança, e os pais dando-lhes muita sabedoria e paciência para educá-las no caminho do bem. Suplica também ao nosso Deus para que escreva o nome da criança no livro da vida, no reino dos céus, como mais um apostólico agregado ao povo de Deus nesta igreja. Os pais ou responsáveis, ao assumirem esta responsabilidade de levarem a criança ao templo para ser consagrada neste ato solene, fazem um voto, prometendo a Deus e aos seus santos que tudo farão para criar aquela criança no temor do Senhor,
segundo as normas da doutrina e disciplina apostólica, com muito amor, carinho, respeito, coragem e sacrifício, se necessário, pois é para o bem daquela criança. Os pais assumem também o dever sagrado de ajudarem a cultivar a verdadeira fé no espírito da criança, com bons ensinos e afáveis diálogos e conselhos. O melhor ensino para a criança é o exemplo que os pais devem dar em todos os atos da vida, para que a criança, seguindo seus bons exemplos, sejam estimuladas a serem sempre fiéis aos preceitos da fé apostólica e possa merecer em toda a sua vida o guarda do anjo protetor de Deus. Portanto, a responsabilidade dos pais ou responsáveis é muito grande diante de Deus e da sociedade, e devem cumpri-la com amor e fé, pois poderão ser cobrados por Deus e seus santos se falharem neste solene e divino compromisso. Olha a responsabilidade. Mas uma coisa importante, irmãos, que eu quero dizer a todos, é que nesta igreja, tudo o que aqui fazemos é com a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. E não poderia ser diferente, porque quando Ele prometeu o Espírito Consolador, Ele mesmo disse, Ele não falará nada de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E a Santa Avó, irmãos, ela tinha o prazer de nos trazer as recomendações dos céus através de Jesus. E o fazia, irmãos, porque uma das coisas que nosso Senhor Jesus prometeu à Santa Avó é que queria estar sempre no nosso meio, queria fazer parte, irmãos, desta igreja e estar conosco aqui neste santo caminho. Ora, se não tivéssemos Jesus neste santo caminho, irmãos, não teria sentido ser apostólicos. Então, por esta razão, é que a Santa Avó, ela ouvia de Jesus e tinha o prazer, a alegria, a felicidade, irmãos, de trazer até nós o recado do Divino Mestre. O Mestre Jesus quer assim. Isso aconteceu com a disciplina de nossa igreja, por isso que nós temos a disciplina que nós temos. Embora algumas não dê valor, mas porque não imagina a autenticidade do valor que tem a disciplina de nossa igreja para Deus. O sacramento da Santa Comunhão é algo simples, uma distribuição em copinho, naquela bandeja, mas foi Jesus que quis assim, foi Ele que orientou. E a consagração de criança? Irmãos, da mesma forma, tanto é verdade que Ele mesmo foi consagrado. Maria Santíssima, orientando, já era a cultura daquela época, consagrar as crianças, mas por amor a Deus principalmente, ela fez questão, espontaneamente, irmãos, de levar o menino Jesus, muito embora ele não tivesse pecado algum, já nasceu com as virtudes do Espírito Santo de Deus, mas Maria Santíssima foi lá com ele, e assumiu, irmãos, este compromisso diante do Pai, não para defender Jesus do pecado, mas Maria Santíssima muito lutou, vocês não imaginam, para livrar aquela criança do poder do mal, daqueles reis perversos. E quantas vezes Maria Santíssima, ela levantou na madrugada para fugir com São José com aquela criança. E tudo isso, irmãos, faz parte desse compromisso que os pais fazem com Deus. Se houver a necessidade, é estar do lado do filho. Então eles fizeram assim. E nós sabemos, irmãos, que quando uma criança nasce, ele vive primeiramente o período de paraíso dele. Sem pecado, sem pecado e também sem consciência de nada, absolutamente nada. Ele não tem consciência de nada. É o período de paraíso. E ele nos ensinou que deveria haver a consagração exatamente para os pais se responsabilizarem diante de Deus, porque vai chegar o momento que eles vão passar a parecer com Deus. É por isso que a doutrina diz assim: agora eles são como nós. Como Deus é? Deus conhece o bem e o mal, mas Ele só trilha naquilo que é bom. Os anjos de Deus também. Da mesma forma,
Deus, o nosso Pai, Ele quer que seus filhos aqui na terra, muito embora as turbulências do pecado, mas Deus quer e espera, irmãos, que nós sejamos que nem Ele, inclusive nos nossos atos, naquilo que nós fazemos. Então, esse período de paraíso, ele vai se acabar. Porque, veja bem, ele está ali, uma criança inocente, ele não sabe o que é ruim. Ele pode colocar inocentemente uma mão no fogo. E deixa porque nem percebe que tirando dali, deixa de queimar. É o paraíso dele, ele não conhece nada, não sabe de nada. Mas uma criança, quando ele passa dos 5 anos, 4, 5 anos, 6 em diante, ele já começa a temer. Ele já sabe que se ele pular daqui lá para baixo, ele vai se machucar, ele já sabe disso. Olha aí, ele passa a ser diferente daquilo que ele era neste período de paraíso, nesse jardim do Éden dele. Então ele sai de lá, ele passa a ser como Deus é, como Jesus é, como os anjos dos céus é. Conhece tudo, conhece o mal, conhece o bem, mas eles trilham no caminho do bem. É por isso que o poder do mal não chega do céu. Porque nenhum deles deixa entrar no coração, de forma alguma. Eles nem lembram no reino dos céus daquilo que é ruim, daquilo que é mal. É o que a Santa Voz já nos ensinou. Quando nós chegamos nos céus, nós só lembramos de coisas boas, porque lá só tem o que é bom. Mas é importante, irmãos, que aqui também nós saibamos lembrar das coisas boas e também fazer as coisas boas. E os pais têm esse dever de fazer sempre aquilo que é bom, bons conselhos, boas orientações, bom comportamento dentro do lar, entre esposo e esposa, exatamente para os filhos olharem o seu exemplo e fazerem como vocês fazem. Então esse período que ele passa a ser como Deus é, como Jesus é, conhecedor do bem e do mal, precisa ter cuidado com ele também, porque muito embora ele tema uma queda, porque a criança ela teme uma queda, ele fica com medo de cair. Mas existem coisas que existem na sociedade que ele ainda não aprendeu que é mal. Por exemplo, ele vai na escola, chegando lá, ele vê alguém proferindo uma palavra de baixo calão. Na inocência dele, porque ele não sabe ainda se aquilo ali é ruim ou é bom. Se faz bem, se faz mal. Então ele pode até chegar em casa e proferir aquela palavra. Então é o momento dos pais se manifestarem e dizer a ele que aquilo não é bom. A partir do momento que um pai ou uma mãe fala isso para uma criança, irmãos, jamais ele vai falar. Muito pelo contrário, se ele vê alguém falando dentro de casa, ele vai dizer, ele vai transmitir a palavra da mãe ou do pai que deu a ele. Olha, essa palavra não pode falar porque Deus não gosta. Criança é assim, criança é desse jeito. Agora, se a criança chega falando qualquer coisa, gíria, tudo quanto é coisa que não está de acordo com nossa doutrina, os pais acham bonito, ele vai viciar com aquilo e para deixar vai ser difícil lá na frente. Então a gente tem que acostumar nossos filhos assim, porque ele foi consagrado a Deus e você, pai, você, mãe, assumiu esta responsabilidade de devolver para Deus muito mais santo ainda. De maneira que se esse filho tem esse preparo, irmãos, quando ele chega na idade de 12 anos, que é a idade de se batizar, ele só vai confirmar o seu voto, de continuar obedecendo a Deus. Se torna uma criança maravilhosa, bonita, né? Quantas jovens a gente vê na igreja, que tem um comportamento tão bonito, principalmente quando os pais desde criança, inclusive, ensina a criança a ouvir direitinho a mensagem, deixa ela sentadinha do lado, não deixa ficar andando de um lado para o outro, mas fica sempre ali. E ensina, presta atenção no que o pastor falou. E quantas mães que muitas vezes chegam em casa, o que você ouviu o pastor falar? Se ela tiver essa educação, irmãos, de ficar no banco olhando, ouvindo, ela vai contar tudo. Porque a criança ela tem uma percepção que vocês não imaginam. Ela tem uma capacidade de ouvir o que eu estou falando aqui, e se não contar tudo, contar quase tudo. Porque a mente dela dá essa condição a ela. Então, todos esses ensinamentos, esse trabalho, as mães, os pais, precisam fazer, ajudar a criança, para que ela cresça sempre trilhando as coisas boas e observando as coisas maravilhosas. E tudo que uma criança levar da escola, que não é bom,
que não está de acordo com a disciplina e doutrina de nossa igreja, ou muitas vezes na sociedade, leva alguma coisa que não está de acordo, irmãos, pode ter certeza, é apenas uma vez você vai falar com ela, ela nunca vai esquecer. Só que para falar para a criança, nunca pode falar brigando ou batendo. Uma das coisas que o irmão Aldo nunca gostou, de ver uma mãe ou um pai batendo uma criança, ele nunca quis isso. Mas nós temos que ter paciência. E foram exemplos, irmãos, que o irmão Aldo nos deu. Porque a gente não via o irmão Aldo gritar com ninguém, de jeito nenhum. Ele só aconselhava, ele só orientava. E nós aprendemos com ele assim. E devemos fazer como ele fez, tendo paciência com os nossos filhos, assim como ele teve com todos os filhos deles. Quem são os filhos do santo irmão Aldo? Eu sou um deles, irmãos. Eu reconheço assim, eu sou um filho do irmão Aldo porque ele me criou para Deus. Ele me criou para a Santa Avó Rosa. Ele me criou para Jesus. E com muita educação, com muita paciência. E graças a Deus nós estamos todos aqui, felizes com este santo de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, preparados para educar os nossos pequenininhos, preparar nossos pequenininhos, para quando ele chegar na idade de 12 anos, aí ele próprio pedir o batismo, eu quero me batizar. Porque eu vou continuar do jeito que meu pai e que minha mãe me ensinou. Sendo um apostólico sincero, sendo um apostólico obediente. Irmãos, e os pais ganham com isto. Vocês não imaginam a felicidade da Santa Avó, a alegria do santo irmão Aldo, a felicidade de Deus, ver um trabalho de um pai deste sentido, cuidando. Então, sempre lembrar, eu estou criando este filho para Deus, para Jesus. Eu estou criando ele para Maria Santíssima, para a Santa Avó que me ensinou esta riqueza, e criando para o irmão Aldo. E quando nós ensinamos os nossos filhos bem, nós também caminhamos bem. Porque o exemplo, irmãos, dentro de casa é fundamental. Imagine um casal que vive brigando, discutindo, falando palavra de baixo calão, xingando muitas vezes um ao outro, e a criança está ali, escutando tudo. Será que ela vai ser uma criança educada na vida dela? Nunca. Ela nunca vai ser. A não ser que depois que ela cresça, ouvindo os nossos ensinos, ela caia na realidade e vai pensar, não, meus pais não tinham razão. Meus pais viviam brigando, mas a minha igreja me ensina diferente, eu vou mudar. Ele vai ter que fazer um esforço muito grande, por causa de vocês, que não deram bom exemplo. Então é por isso que tem que dar este bom exemplo. Nunca discutir na frente de uma criança. Não se discute na frente de ninguém, nem quando estão sós. Porque esta igreja não ensina isso. E principalmente diante de uma criança que está aprendendo, que está trilhando esse caminho e que está se preparando, irmãos, para quando completar seus 12 anos de idade, fazer o seu voto. Prometendo a Deus, ao Filho, ao Espírito Santo, e hoje nós prometemos também ao Espírito Consolador, que é nossa Santa Avó. E nós fazemos isso também com orientação de Jesus, porque foi Ele que disse, eu quero que todos que venham para a minha igreja, sejam batizados também em nome desta minha serva, porque eu ensino ela e ela ensina vocês, meus filhos, a viverem como meu Pai determina, como meu Pai quer. Então ela ganhou esse direito, irmãos, de nós incluirmos também ela nesse batismo, porque ela recebeu de Cristo e nos ensinou. Isso é importante. E nós estamos assim, lutando, trabalhando. É um mundo muito complicado, muito difícil. E se nossos filhos não tiverem esse respaldo dos pais, vai ficar muito difícil para eles serem um jovem educado, ser um jovem à altura daquilo que a Santa Avó espera de cada um. E este mundo também é uma oportunidade que Deus nos dá. Embora, irmãos, tanto pecado, tanta coisa ruim, mas quando nós trabalhamos com dignidade, deixando o mundo de lado e sempre trilhando na vereda da justiça, o galardão está lá nos esperando. Foi Jesus que disse, né? Comigo está o galardão, para dar a cada um segundo suas obras, seu trabalho. Então vejam que os pais, eles preparam os filhos exatamente para terem um bom comportamento e trabalharem bem para Deus. Quem sabe mais na frente ser um corista, ser um regente, ser um pastor, né? Ser um pastor de nossa igreja.
e levar esse alimento glorioso a muitos corações aí nesta terra. Então vejam aí, irmãos, a responsabilidade que todos têm de cuidar dessas criancinhas, que vêm para nós, e quando chega é o centro das atenções dos pais, né? Os pais esquecem tudo para focar naquela criança. E esse carinho, essa dedicação, tem que dar a ele todos os dias, todas as horas, até mesmo quando ele é grande, quando ele é moço, precisa ter esse cuidado, que é uma orientação de Deus, é uma orientação de Jesus. Então sejam assim e façam sempre assim, irmãos, com relação aos filhos. Mas nós temos aqui uma outra mensagem que fala sobre o batismo, e ligeiramente eu vou fazer a leitura, e os irmãos prestem atenção, porque a hora voa, né? Mas diz assim: o batismo nas águas. No momento em que uma pessoa se converte de coração à nossa fé apostólica e entrega-se de espírito, alma e corpo nas mãos da Santa Vó Rosa, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria e do santo profeta irmão Aldo, contrita e decidida deixar de todo o pecado para seguir fielmente neste santo caminho, prontamente ela recebe a bênção e a aprovação de Deus e de seus santos, e sobre o seu espírito recebe a unção do Espírito Santo de Deus, e dá-se, portanto, a conversão através do arrependimento. E isto é o batismo do Espírito Santo, o nascimento do Espírito. Assim, o novo convertido passa a ser propriedade de Deus e de seus santos. É protegido pelos anjos do Senhor e começa a gozar das bem-aventuranças de filho de Deus nesta terra. Se faz necessário também confirmar a sua fé diante do reino dos céus e da igreja, e isso se dá quando a criatura recebe o sacramento do batismo nas águas, conforme Jesus instituiu em sua doutrina, quando deu seu próprio exemplo e foi batizado por imersão nas águas do Rio Jordão, pelo profeta São João Batista. Jesus, nosso Senhor, não tinha nenhum pecado para sepultar nas águas ungidas do batismo, pois nunca pecou, mas para cumprir toda a justiça de Deus e provar esta verdade. São João Batista viu quando em forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus e a voz de Deus se fez ouvir dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a ele ouvi. Portanto, o batismo nas águas ungidas nesta igreja apostólica é real e verdadeiro. E o santo irmão Aldo nos ensinava que nesta igreja, por ser a igreja de Deus na terra, nossos sacramentos são santificados. E no momento do batismo, quando o pastor oficiante faz a oração para a consagração do ato, Deus o Pai aproxima desde o céu o seu trono. E o irmão Aldo via quando o trono de Deus descia em facho de luz, e do seu meio descia, em forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito Santo do Pai, envolvendo com seu poder todo o ato sacramental do batismo e ungindo as águas do tanque batismal. Também no ato do sacramento, o batizando faz um voto prometendo viver em total obediência à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e à disciplina apostólica. Essa promessa é aceita por Deus, o qual perdoa todo o passado do batizando, e não só perdoa como esquece, pois Deus jamais cobrará os pecados cometidos por ele antes do batismo. O batizando, ao ser submerso nas águas ungidas do tanque batismal, todo o seu passado fica sepultado nas águas, e a criatura ressurge inteiramente purificada no espírito, na alma e no corpo, e recebe uma nova unção santificadora, a qual irá fortalecê-lo para que tenha condições próprias de se defender das tentações e não voltar mais ao pecado, nem às práticas injustas. Conforme Jesus nosso Senhor ensinou em sua doutrina, quando Nicodemos, que era mestre em Israel, lhes perguntou o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus, Jesus lhes disse: necessário vos é nascer da água e do Espírito. A pessoa nasce do Espírito Santo de Deus quando se converte à verdadeira fé, que anunciamos, recebendo no ato do batismo do Espírito Santo de Deus para o seu próprio Espírito,
e nasce da água quando se batiza nas águas ungidas nesta Santa Igreja Apostólica. E nesse ato solene, Deus renova em cada batizando a força da vocação natural de cada um, para serem úteis à obra desta Igreja Apostólica, cuja vocação a pessoa recebe de Deus ao nascer, uns para cantar e tocar, outros cujo dom natural é a vigilância, para se tornarem bons diáconos e diaconisas, zelosos para o bem do povo da igreja. Outros ainda que nascem com o dom da palavra, para se tornarem bons pregadores apostólicos. A vida do apostólico fiel como membro da igreja ungido, batizado e obediente, é como uma mensagem transmitida em seu dia a dia, bons exemplos de fé, com sua vida abençoada, consagrada e fiel. Assim prega com a vida e ajuda a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a ganharem outras criaturas boas para Deus e o seu reino. E sendo sempre fiéis em todos os seus dias, quando terminar sua vida na terra, serão levados em espírito aos céus, para viverem eternamente junto aos santos e anjos na glória do reino celestial. Lembramos que a idade mínima para receber o batismo é de 12 anos, pois nesta idade o jovem já possui o entendimento necessário e, tendo fé e amor a Deus e aos seus santos, poderá ser útil à obra desta Igreja Apostólica, conforme sua vocação natural. O próximo batismo está marcado para o dia 2 de setembro, em nossa sede. Procurem organizar sua vinda, e aqueles que desejarem se submeterem a este ato sagrado, venham cumprir este sacramento em sua vida e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados, diz aqui o texto. Venham cumprir este sacramento em sua vida e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados. Então, irmãos, está aí a recomendação, e não deixa de ser também um convite para aqueles que ainda não receberam este sacramento, pedindo para que façam esforço, porque embora estejam assumindo um compromisso com Deus, mas estão recebendo também dele, Pai, um belo presente, de limpar sua vida, de limpar sua alma, de lhes tornar, irmãos, um santo puro e imaculado a partir daquele momento. E um momento proveitoso para refletirem em sua vida dali para frente. E tudo o que forem fazer, pensar, irmãos, o que estão fazendo, para não destruir esta riqueza que Deus, o nosso Pai, lhes concedeu naquele momento, quando fez o voto. Prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador, deixar de todo o pecado para seguir o Evangelho desta Santa Igreja Apostólica, ou seja, a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja. E Deus, o nosso Pai, declarar: dos teus pecados eu não me lembro, eu serei teu Deus e tu o meu filho. E é dessa forma. E para ser filho de Deus, irmãos, precisa ser obediente. Para ir para os céus, precisa ser obediente, precisa ser muito consagrados. E foi justamente por isso que em todas as épocas, Deus sempre teve o seu povo que conduzia os demais, que cuidava dos demais, que ensinava. E em nossos dias tivemos um privilégio maravilhoso de ter o Consolador, de conhecer este Consolador, de dizer: eu vi, eu conheci, Jesus mandou mesmo, viveu comigo aqui 16 anos. E o profeta também dos tempos da regeneração, da mesma forma. Esse é a maioria dos que estão aqui, a não ser aqueles que vieram depois, mas se vieram não foi muito, foram poucos. Mas posso dizer que a grande maioria dos irmãos aqui conheceram este santo de Deus. Viram o exemplo que ele deu para nós, como ele sempre foi muito humilde, como ele viveu para nós um espelho, irmãos, para conquistarmos tudo aquilo que precisamos para chegarmos no reino celestial do nosso Deus e Pai. Então guardem, irmãos, com muita alegria, com muito amor, estas palavras, estes ensinos, e façam valer aquilo que nossa igreja tem nos ensinado, porque é para o nosso bem e para a nossa felicidade. Jamais iremos nos arrepender, qualquer dia de nossa vida, de termos feito aquilo que nossa igreja ensinou.
Isso é uma realidade. Que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe todos os nossos irmãos. Vamos passar para a parte da oração, irmãos, em pé, cantando primeiramente o hino de número 83, Hora Santa de Oração. Ó Pai celeste, invocamos te agora, estende tuas santas mãos e Agora cada um individualmente pode fazer a sua própria oração, lembrando que nós estamos nos dirigindo diretamente a Deus. Foi Ele que nos deu esse privilégio de falarmos diretamente com Ele, pedir a Ele, suplicar a Ele aquilo que nós estamos precisando. E Ele vai ouvir cada um de nós através dos santos poderosos que Ele colocou em nosso meio para nos conduzir. Pode pedir, irmãos, com bastante fé e confiança e acreditar que irão receber aquilo que estão pedindo.
Amém. Vamos cantar o hino de número 81 do Inário, que tem como título Glória e Louvor. Mais uma vez, irmãos, eu quero, em nome dos demais do conselho, agradecer carinhosamente a presença de todos vocês. Vocês não imaginam a felicidade que Deus está de ver este frio que está assolando aí a capital paulista e os nossos irmãos dando conta de que aqui é melhor, que aqui é que nós devemos estar, independente de qualquer clima nesta terra. Isso é muito bom, isso é muito bonito, é uma prova de amor e de consideração pela igreja, de consideração, irmãos, pelo trabalho do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, Maria Santíssima e de Jesus Cristo também. Por isso é que eu estou agradecendo de coração a todos vocês. E agradeço também aos nossos internautas que nos ouviram, puderam assistir a nossa reunião e continue conosco, nos assistindo, porque isso é muito bom. Nós temos muito para lhes ensinar. Que a Santa Avó abençoe a todos. Vamos orar. Curvem suas cabeças. Santa Avó Rosa querida, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus. Estamos chegando mais uma vez ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos felizes, nos alimentando com os ensinos que veio de Jesus, através da nossa querida e Santa Avó Rosa, porque é muito bom para nós vivermos com estes ensinamentos nesta terra, porque com ele nós defendemos aqui a honra e a integridade do reino celestial. Também orientando aqueles irmãos que virão fazer parte do batismo, virão fazer o seu voto de obediência e de amor, estes também da mesma forma, aprenderam que devem estar em novidade de vida, já obedecendo nossa doutrina e nossa disciplina, para fazerem aquele voto e seja um voto de amor, um voto de muita responsabilidade para fazerem tudo à vontade do Pai Celestial. Ó querida e Santa Avó, mas eu me lembro também daqueles que estão representados nesta caixa de oração. São teus filhos ou quem sabe amigos dos teus filhos que conhecendo o teu poder, puderam mandar seus nomes para serem colocados aqui. Mas há também aqueles que estão desempregados porque nós estamos atravessando um momento muito difícil em nosso país e no mundo, mas o importante é que nós contamos com o teu poder, e a senhora nunca nos desamparou, querida avó, e ao lado do nosso santo irmão Aldo, sempre procurou um local para nós defendermos o nosso pão de cada dia, e por estes também eu te peço, rogando também por aqueles que irão prestar concurso, quem sabe que irão fazer alguma prova de muita responsabilidade, Santa Avó querida, dá sabedoria para que eles possam ter sucesso em tudo que fizerem. E agora despede a todos estes meus irmãos com a tua paz, a tua bênção, o teu consolo, a bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão com o seu Espírito, a bênção de Jesus, Maria Santíssima, e também, Santa Avó, além da tua bênção, a bênção preciosa e gloriosa do nosso querido e santo profeta irmão Aldo. Tenham paz, meus irmãos, tenham alegria, fiquem conosco para toda a eternidade neste santo caminho. Foi o que a nossa querida e Santa Avó Rosa pediu para nós, e é o que hoje, em nome dela, eu peço a todos vocês, fiquem conosco neste santo caminho,
até a eternidade. Amém. A paz do Senhor para todos, que a Santa Avó Rosa e o Primaz vos abençoe.